Eu preciso provar aqui em algum termo técnico sobre como está a economia, tá de sacanagem, né? É um imposto a cada 37 dias, é só aumento de imposto. Esse governo até agora não apresentou uma medida de corte, ministro. Na Comissão de Finanças da Câmara, Nicolas Ferreira, Carlos Jorge e Marcel Van Hatten confrontaram duramente o ministro Haddad. Com falas firmes, denunciaram manobras fiscais, criticaram o aumento de impostos e expuseram falhas do governo Lula na condução da economia. O embate foi tenso e deixou o plenário em choque. Então já deixa o like, compartilha esse vídeo com todo mundo que precisa saber a verdade e me ajuda a sair desse número assustador e aterrorizante de 13 inscritos. É de graça e faz toda a diferença. Assim, eu gostaria de estar no mesmo clima, né, que vocês, de risadas e, enfim, parece que o Brasil realmente virou uma grande piada, né, porque parece que está tudo bem, parece que o senhor é ministro da Suíça, parece que, de fato, vocês pintam um Brasil que não existe. Só que quem sofre lá na ponta não consegue dar essa risada. Então, assim, confesso, ficam exigindo de mim maturidade em diversos momentos, mas estão aqui, de fato, brincando de fazer política, pô. Estão brincando com a vida das pessoas. Afinal de contas, não são vocês, né? Que fala muito, né, sobre as pessoas mais necessitadas, quem mais vai ser impactado com isso, só que não está lá na ponta, para poder ver o preço de fato das coisas. E se fosse no governo anterior, estariam fazendo um alvoroço. Que problema se seja A ou B, a coisa não está legal. E a coisa não está legal e quem sofre as consequências são, de fato, as pessoas mais pobres, mais necessitadas desse país. Agora, é simples mesmo ficar rindo aqui, ficar como se, não, está tudo bem, está tudo certo. São deputados ou empregados de marketing para poder ficar defendendo um governo a qualquer custo? Poxa. Mas antes, dá uma olhada nessa tela aqui, olha só o quanto a gente faturou com apenas uma notícia que a gente destacou. Se você quiser entender como fazer isso, né, ganhar dinheiro destacando as notícias aqui, repercutindo na internet, pode ser do Pablo Marçal, do seu time do coração, da seleção brasileira, fofoca, o que for, link na descrição. Eu preciso provar aqui em algum termo técnico sobre como está a economia, tá de sacanagem, né? É um imposto a cada 37 dias, é só aumento de imposto. Esse governo até agora não apresentou uma medida de corte, ministro. Uma medida do tipo, olha, nós vamos ter responsabilidade aqui, é o dinheiro das pessoas, sabe? Isso aqui impacta outras vidas, não é só quem está lá em cima, né? Como o senhor disse com o IOF, que é em cima só lá do... Como o senhor citou, perdão? Quem está em cima do apartamento, né? Lá da sacada do apartamento. Ou seja, não é isso. São pessoas comuns que estão sendo, de fato, destruídas por conta de um governo que não tem nenhum tipo de responsabilidade fiscal. Por exemplo, quando você disse, peguei aqui, que o aumento do IOF e as coisas que mexem com o mercado financeiro apenas afetam moradores de cobertura, como se as pessoas de classe média não conseguissem ter acesso a investimentos e como se o aumento de custo geral das coisas não impactasse os preços. O Brasil, por exemplo, tem a maior arrecadação do que a média do G7 e maior que a média dos países emergentes. Como que um governo pode ser tão... A palavra que me vem à mente é somente incompetente mesmo, de continuar com o rombo fiscal, aumento de imposto toda hora. Vocês têm um aumento recorde de arrecadação. Falou-se do governo anterior, não vou nem citar aqui para poder falar como se estivesse polarizando, mas o governo anterior, você sabe muito bem o nome de quem é, deixou um superávit de 54 bilhões, ok? 54 bilhões. No primeiro ano de 2023, foram um déficit de 230 bi. O que aconteceu? É culpa de quem? É culpa do governo anterior? É sempre deles. Então, de 24 ou 26 anos de governo que nós temos desde 2002, né? 18 vocês governaram. A culpa de tudo é só do Bolsonaro. Poxa, tá de sacanagem, né? Não tem nenhuma responsabilidade suas. Porque, eu confesso, existem erros em qualquer instituição, porque todo ser imperfeito não vai conseguir criar uma instituição perfeita. Agora, vocês querem sempre botaram-se aqui a culpa do INSS só no governo anterior. Engraçado, né? Aconteceu os problemas desde 2006, no 2013, 2006, os relatórios. Quem era o presidente em 2013? Era PT, pô. 2013, PT. Aí eu te pergunto, então lá aconteceu
No Temer é culpa do Temer. Acontece na época do Bolsonaro, é culpa do Bolsonaro. Acontece no governo Lula, é culpa do Bolsonaro? Isso não faz sentido lógico. O que eu peço, senhor ministro, de fato, todo ministro que vem do Lula aqui, enfim, é a mesma coisa. Você pinta um Brasil, de fato, inexistente. Eu só peço o seguinte, eu sei que não dá para poder contar com a boa vontade de vocês, porque, de fato, não há responsabilidade fiscal nenhuma. Mas vocês falam tanto nessa questão de não ser polarizado, não ficar defendendo só um lado porque tem que ser o certo a todo custo, mas vocês estão fazendo isso, poxa. Sai na rua. Sai na rua. Vai lá onde eu nasci, vai lá comprar um mercado, vê se está tudo ok. Poxa, realmente, isso aqui é um teatro muito gigantesco e sobre qualquer custo, vocês querem pintar uma imagem de um partido que tem destruído o Brasil. Lamento muito pelo clima aqui feliz, alegre, de deboche que está sendo feito. Só para concluir, presidente. 10 segundos. Só para concluir, 30 segundos. Obrigado, senhor presidente. 30 segundos, o senhor deu para todo mundo, fico feliz. 10 segundos. Não consigo estar nesse mesmo clima que vocês. Conheço a ponta, sei das realidades, vim de uma favela, Cabana do Pai Tomás, que eu sei a realidade, as pessoas não estão satisfeitas. O vídeo do Pix não é por conta de engajamento, não foi nada de Elon Musk, tá, que o senhor falou, foi nada de Trump, nada de Mark Zuckerberg que ajudou, não. Foi um manifesto das pessoas, através de um vídeo dizendo, a coisa não tá legal. E vocês nem admitirem isso, para mim diz muito mais sobre vocês do que sobre mim. Obrigado. Primeiramente, quero parabenizar a vinda do ministro, a coragem dele, porque realmente vir aqui com um governo fazendo tantas trapalhadas na economia, realmente é algo que a gente deve elogiar. Saudar todos aqui presentes. Mas, ministro, todos os componentes da mesa, é engraçado nós ouvirmos aqui deputados falando a respeito do governo Lula dessa forma que falaram aqui, me surpreende muito, me deixa realmente querendo viver nessa propaganda do PT. Eu ouvi o deputado dizendo que a inflação está controlada. Em que mundo você vive? Você vai ao mercado, o preço dos alimentos está explodindo. O ministro falou, inclusive, que o Brasil voltou a crescer na inflação, no preço dos alimentos, nos juros, nas despesas desordenadas. Inclusive, o ministro falou que ele esteve fazendo uma reunião na casa do deputado Hugo Mota, presidente Hugo Mota, para mostrar o pacote fiscal. E ele falou que o presidente Hugo Mota é alguém que está querendo realmente fazer o Brasil crescer. Bom, pode ser, até pelas declarações que ele fez hoje. Hugo Mota diz que pacote de Haddad não será bem aceito pelo Congresso. O presidente da Câmara voltou a falar mal do pacote de Haddad em evento nesta quarta-feira, 10h53 dessa quarta-feira. Folha de São Paulo. Mota diz que medidas de Haddad devem ter reação muito ruim e que não serve a projeto político do governo. Então, realmente, pode ser que o presidente Hugo Mota queira fazer o Brasil crescer e não servir ao governo com esse pacote horrível que vem em substituição a essa outra medida desastrosa que foi o aumento do IOF. A imprensa divulgou, ministro, que inclusive, na sua apresentação, Vossa Excelência disse que a culpa pela crise fiscal é do governo Bolsonaro. Isso é mentira. Vossa Excelência não acredita nisso, ninguém acredita nisso. Mas vamos supor que seja verdade. Vamos supor que realmente a culpa foi do governo Bolsonaro, que deixou um superávit de 54 bilhões. Vocês já não tiveram tempo suficiente para colocar ordem na casa? Já não tiveram tempo suficiente para conseguir ajustar as contas públicas? 2023 nós vimos 230 bilhões de déficit, de prejuízo, de rombo maior da história. 2024, 11 bilhões. E isso só aconteceu, né, para mim, isso foi uma grande façanha, reduzir esse rombo de 230 para 11 bilhões. Só foi possível porque o governo começou a arrecadar muito mais, arrecadando muito mais com mais imposto. Só que o governo gasta muito mais do que arrecada. O governo hoje tem arrecadação histórica. 2,65 trilhões foi o que foi arrecadado em 2024. É a maior arrecadação da história. Só que, como nós já falamos, o governo arrecada muito, mas gasta muito mais. Isso só foi possível, essa lambança, esse desequilíbrio das contas públicas, porque vocês cometeram uma série de erros desde o fim do governo Bolsonaro, após a eleição. Após a eleição, vocês enviaram para cá a PEC da transição. A PEC da transição que permitia furar o teto de gastos, permitiu, e mais de 200 bilhões
inclusive colocou um dispositivo para acabar com o teto de gastos e colocar essa porcaria desse arcabouço fiscal que também aumentou a capacidade de gasto público, atrelando ao aumento da receita. E aí faz o que nós estamos vendo agora. Uma receita artificial e faz com que aumente o endividamento público. Também teve a reforma tributária, que ainda não está em vigor, mas vamos ter aí o maior imposto sobre consumo do mundo. O governo Lula aumentou o imposto ao menos 25 vezes desde 2023. Desde o início do governo Lula, foram 25 medidas para aumento de impostos, aumento de alíquotas, majoração, a base de cálculo. Vou citar algumas aqui. Reversão de alíquotas de PIS, COFINS sobre grandes empresas. Tributação de fundos exclusivos e offshore. Proposta de aumento do imposto de renda sobre juros sobre capital próprio. E a mais recente, que foi o aumento do IOF, aumento do imposto sobre operações financeiras. Essa, para mim, foi a maior lambança de todas. Não precisa ser um grande tributarista, não precisa ser um grande economista para saber que IOF é um imposto extrafiscal. Não é um imposto fiscal, não é um imposto com fins arrecadatórios. O IOF tem um fim de regular a economia, tem um fim de combater a inflação, de proteger a indústria nacional. E aí utiliza o IOF para fazer caixa, para aumentar a arrecadação, para tapar um pouco o rombo do governo. E a previsão que vocês tinham era de arrecadação de 61 bilhões em 2 anos, com essa medida desastrosa que repercutiu muito mal no mercado, repercutiu muito mal com a opinião pública. E aí voltaram atrás, e aliás eu nunca vi um governo tão atrapalhado. Toma uma medida, como foi com relação à questão do PIX, aí o Nicolas fez um vídeo que desmontou, acabou com o governo, e aí eles voltam atrás. Aí depois anuncia IOF, aí volta atrás. É um festival de atrapalhadas, e aí vocês ficam batendo cabeça, e agora falaram o seguinte: não, nós vamos enviar uma medida alternativa. Aí todo mundo ficou na expectativa. Opa, vão enviar uma medida alternativa para que a gente possa trabalhar no equilíbrio das contas públicas e deve ser no corte de gastos. Não, pelo contrário, vieram com a proposta pior. Vieram com mais imposto. É imposto por mais imposto. Propõe aumentar a alíquota de fintech. Aliás, esse governo fala que é contra os banqueiros, mas vai aumentar a alíquota das fintechs para equiparar a alíquota dos grandes bancos. E quem é que vai sair prejudicado nessa história? Quem vai sair beneficiado? Os beneficiados vão ser os grandes bancos e as fintechs vão sair prejudicadas. Dentre outras medidas que estão sendo propostas pela essa medida provisória, uma aqui, para mim, assim, é um absurdo completo. Tributar em 5% de imposto de renda os títulos como LCI, LCA, CRI, CRA, que vai prejudicar quem quer investir com uma lucratividade um pouco maior que a poupança, além de, evidentemente, prejudicar o agronegócio, que o ministro aqui falou que o Brasil cresceu ano passado em 1,4%. Em serviços, o Brasil cresceu 0,3%. Quem sustenta o Brasil é o agro. Cresceu 12% o agronegócio, por isso que fez com que houvesse esse crescimento. A indústria caiu também. Inclusive, com relação a esse novo pacote de ajuste fiscal que Vossa Excelência vai enviar para a Câmara e que, inclusive, o presidente Hugo Mota já disse que é um desastre, eu queria saber qual é a estimativa de arrecadação da Receita com essas medidas, já que com o IOF, que não serve para arrecadar, a previsão de vocês era 61 bilhões. Mas, finalizando, ministro, e eu já vou passar aqui para o deputado Nicolas, vocês tentam responsabilizar todos, tentam responsabilizar o governo Bolsonaro pelo desastre econômico que vocês vem cometendo, juro alto, inflação, desequilíbrio nas contas públicas, mas a culpa é de vocês, que tentam a todo momento equilibrar a conta pública pelo lado da receita. Onde já se viu isso? Tem que equilibrar pela despesa, não pensa em fazer corte de gastos, quer equilibrar aumentando mais imposto, inclusive a própria isenção do imposto de renda, que é uma medida positiva para os mais pobres, não vem acompanhada de uma medida compensatória pelo lado da despesa, que é tributar outro segmento da sociedade. Então vocês têm que pensar em reduzir as despesas
do governo, porque está gastando muito, gasta com viagem de Janja, é luxo do Lula, é 54 milhões agora para monitorar os deputados da oposição, como fizeram comigo, Gustavo Gaia, com esse gabinete do ódio agora que foi divulgado pelo Estado de São Paulo, que quer monitorar os deputados de oposição. Então a culpa é de você, mas como a culpa é sua, você coloca em quem você quiser. O deputado lá do PSB, o irmão do prefeito lá de Recife, ele disse que o Brasil agora está nas mil maravilhas, que não tem inflação, que as contas estão equilibradas. Inclusive falou o seguinte, que foi uma bomba que o governo Bolsonaro... Pô, senhor presidente, mas não dá assim, eu tô sendo atrapalhado aqui, ó. Vamos garantir a palavra do deputado Jordi, por favor. Sabe quando a gente vê que o pessoal está desesperado? Sabe quando a gente vê que economia e segurança pública são os calcanhares de Aquiles desse governo, né? Aí eles têm que colocar a tropa de choque aqui para ficar tentando defender o governo e atrapalhar a gente. Como foi também lá na questão da PEC da segurança pública, mas não vai adiantar. Vocês já estão afundando, esse governo já era. Esse governo está morto, só falta ser enterrado. Agora, ouvi aqui o deputado, o irmão lá do prefeito lá de Recife, dizendo que o governo Bolsonaro armou a bomba para o governo Lula, que inclusive colocou, fez termos de cooperação técnica com os sindicatos para roubar para os sindicatos, né, para fazer com que os sindicatos eles possam estar fazendo todas essas atrocidades que vem fazendo com os aposentados do INSS. Só vocês que podem acreditar numa baboseira dessa. Presidente, eu peço silêncio para ouvir o deputado, deputadas e deputados. Eu quero manter o maior nível de respeito e que seja recíproco. O que, felizmente, não sei se é o caso durante a reunião, mas pelo menos aqui para frente. E gostaria de lembrar ao ministro Haddad, quem saúdo pela presença aqui na comissão, que o Bolsonaro não fugiu de debate. Ele levou uma facada, ele estava hospitalizado. Então, com todo respeito à história, eu não estou polemizando aqui não, eu estou falando o que aconteceu. Então eu faço questão de repor a palavra. E eu não era nem apoiador no primeiro turno do Bolsonaro, sou do Partido Novo. Eu estou colocando a verdade dos fatos. Ele não fugiu de debate nenhum, ele estava hospitalizado, a menos que o senhor quisesse debater com ele numa cama de hospital, que eu acho que não é algo digno de alguém que deve ter empatia pelo próximo, independentemente se é Bolsonaro ou se é Lula. Então, só para repor aqui a verdade dos fatos, porque isso me atinge como pessoa. Ouvir o senhor ministro dizer uma coisa dessa. Isso me atinge como... Ministro, com todo respeito, me atinge como pessoa. Isso é a falta de empatia com o ser humano. Bom, colocado isso, senhor ministro, eu queria dizer aqui que o que nós estamos vendo hoje não é ajuste fiscal. A não ser que ajuste fiscal trate só de impor novas taxas, novos impostos. O governo Lula aumentou nos últimos meses, a cada 37 dias, algum tipo de imposto. Aliás, desde o início de 2023, a cada 37 dias, aumentou o imposto 24 vezes. E não tem nenhum corte à vista, nada. Nem corte, nem eventual venda de ativos que não deve estar na mão do Estado. Eu sou a favor de privatização, o senhor sabe, me conhece, sou liberal. Agora, mesmo para quem não é liberal, faz sentido o Estado ter ações na Braskem, na JBS, na Bombril. Tem 1001 utilidades, agora mais uma. Ficar na mão do governo. Na verdade, é uma inutilidade. Então o governo bota a conta no cidadão, faz um aumento do IOF, que é um imposto regulatório, não é um imposto arrecadatório. Faz um decreto para passar mais uma vez a conta para quem já não aguenta mais pagar e diz que está tudo bem. Depois senta com os líderes sem que o PL e o Novo sejam convidados. Errado, ministro. Se é para resolver o problema do Brasil, tem que chamar todo mundo. Acho que a reunião que teve no domingo, pelo menos o que eu tinha entendido anteriormente, quando o deputado Hugo Mota falou na reunião de líderes, era para ser para todos os partidos. Nós apresentamos as nossas sugestões. Gosto ou não gosto do Novo, do PL ou dos outros partidos, se é para se chamar para uma reunião conjunta, que seja com todos os partidos. Então, eu queria entender por que não foram todos os partidos. É algo partido de Vossa Excelência, é algo partido da Casa? Não sei, mas ficamos de fora. E eu quero fazer perguntas aqui para o senhor, mas eu podia ter feito particular. O senhor sabe que sou sempre muito respeitoso. E trago argumentos. Pode não gostar dos argumentos, mas eles estão ali.
Eu queria entender, por exemplo, por que batiam tanto no Roberto Campos Neto, porque era presidente do Banco Central e a Selic estava alta, e com o novo presidente do Banco Central, Galípolo, ela saiu a taxa Selic de 12,25 em dezembro para 14,75. Antes a culpa era do Roberto Campos Neto. O senhor teve até discussões públicas com o presidente do Banco Central, que foram muito feias. Mas acho que até se acertaram depois, conversaram, etc. Coisas até da política, entendo. Mas agora é outro presidente do Banco Central, então tudo bem. E os gastos da Janja, senhor ministro? O senhor chegou já a sugerir para a esposa do Lula que gaste menos? Para pelo menos parecer que o senhor está fazendo algum tipo de ajuste, porque é um absurdo. Ela vai para o exterior, os melhores hotéis, compra os sofás mais caros para o Alvorada, faz um esbanjamento de dinheiro público e Vossa Excelência tentando passar para o mercado, que está tratando de ajuste fiscal. Sem falar na corrupção no INSS. Eu queria ainda lembrar que o Estado do Rio Grande do Sul continua sofrendo com a questão da calamidade. É um absurdo ouvir o governo falou que mandou 110 bilhões de reais, quando muita coisa é antecipação de benefícios que já iam ser antecipados de qualquer forma. Muita coisa é crédito que vai ter que ser pago depois. Sem contar na publicidade que o governo fez Brasil afora, dizendo que ajudou o Rio Grande do Sul, e nós continuamos sofrendo. O ministro da Agricultura passa a conta sempre para o senhor. A conta não, a responsabilidade, porque a conta o senhor não paga. Ele diz, eu não consigo fazer as coisas que é com a Haddad. Por isso fiquei feliz, até o deputado Zé Guimarães está aqui, que nós fizemos um acordo, o senhor está em julho junto com o Fávaro na Comissão de Agricultura, e agora logo mais também vai tratar com os deputados, a Comissão de Agricultura, foi um acordo feito, para tratar imediatamente da questão do Rio Grande do Sul, que não dá para esperar mais, ministro. O senhor sabe, eu estive com o senhor lá, já faz quase um ano, inclusive, porque a calamidade foi em maio do ano passado, e não resolveu. Então nós estamos com uma série de prioridades que, sinceramente, eu não consigo ver o governo realmente atacá-las. Tem mais preocupação, muitas vezes, com os memes que são feitos. Eu peço que todos tiveram, com os memes que são feitos e que é espalhado e acusa de fake news, porque o senhor não gosta, sei lá, de ser chamado de taxade, por exemplo. Eu até vou ser econômico no tempo antes que eu saia taxado daqui também. Porque todo mundo está vendo que Vossa Excelência só cuida do lado da Receita, só taxa tudo. É só mais imposto. Então eu peço a Vossa Excelência e os demais parlamentares aqui presentes que a gente possa tratar de ajuste fiscal da forma séria, que é cortar despesa, cortar gastos e não ficar passando a conta para o povo pagar que já não aguenta mais. Obrigado. Direito de resposta. Fui citado como no artigo 74 do Regimento Interno. Obrigado, deputado Marcel Van Hatten. Eu vou passar, então, 1 minuto para o deputado Jordi e seguimos depois a lista. Presidente, eu não estava aqui na comissão, porque é evidente, nós fazemos parte de várias comissões, fui em outra comissão, mas fui informado que o ministro foi extremamente desrespeitoso comigo, o deputado Nicolas, nos chamou de moleque, porque ele ficou um pouco chateado com as verdades que nós trouxemos aqui, sobre toda a questão do déficit fiscal que ele promove, com a questão do desequilíbrio que é promovido pelo aumento de impostos e uma gastança desenfreada pelo seu governo. Quero te dizer, ministro, que moleque é você. Moleque é você, por ter aceitado um cargo dessa magnitude e só ter feito 2 meses de economia. Moleque é você, por ter feito com que o nosso país tivesse o maior déficit fiscal da história, 230 bilhões, logo após o governo Bolsonaro ter dado superávit, e o presidente Bolsonaro passou por uma pandemia. Você, o governo Lula, é pior que uma pandemia. Então, só para finalizar aqui, não venha aqui querer cantar de galo na Câmara dos Deputados, porque você é ministro, mas eu sou deputado. Respeite o parlamento. Moleque é você. Bem, eu pediria aos deputados que tivessem calma com as palavras e etc. O ministro falou que houve uma molecagem de sair, então não chamou ninguém de moleque. Então pediria aos deputados... Quero pedir que retire das notas taquigráficas as ofensas e acusações pessoais que ele fez. Vou pedir que retire das notas taquigráficas as suas palavras de moleque que referiu ao ministro. Não, ou o senhor retira dos dois, ou não retira de ninguém. Peço que retire. Ou o senhor retira dos dois. Peço a vocês que a gente tenha condições de continuar.
O próximo inscrito, Vossa Excelência vai nós ser vamos passar imparcial pra ou vai frente. ficar querendo Eu dei blindar a aqui o Vossa Tachad? Excelência já 1 minuto. Vai ser Eu imparcial vou ou vai passar blindar pros Tachad? próximos inscritos, por favor. Questão de ordem, senhor Vamos presidente. seguir. Artigo 74, senhor presidente. Vamos seguir Não, a as questão de discussões. ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Vem dar aqui o artigo 74. Já foi, vou falar. o Não. artigo 74 já Não. foi atendido. Não, mas o inciso 7 Vossa foi. Excelência não é O membro, não inciso pode 7º fazer não questão foi, mas de sou ordem. líder partidário. Tô aqui, Não senhor pode. presidente. Sou líder partidário. Vossa Excelência, Eu sou líder eu já partidário. concedi, Marcel. Eu já concedi o direito de resposta ao artigo 74, que foi solicitado pelo Jordi, já dei a ele um Não, mas minuto. eu tenho direito à Ele questão de acabou de ordem falar. para Não, esclarecer Por favor. como líder partidário. Marcel, vamos continuar os debates. Presidente, Eu vou continuar os eu debates. só queria dizer o peço aos seguinte, Senhor presidente, eu deputados. sempre fui muito respeitoso e vou peço aos manter o deputados- Vossa respeito aqui. Excelência continuemos o precisa debate. ser Senhor presidente, eu vou imparcial. O debate... Vossa Excelência precisa ser imparcial. debate está indo Não é bem, porque o vamos ministro é do seguir. seu partido Quem que que é o Vossa Excelência Senhor vai presidente, retirar eu tô as aqui pra notas daqui. ajudar. Não, quem que é o próximo? Senhor presidente, para Tem ajudar que na retirar do condução dos ministro trabalhos. também. Nós vamos seguir os debates, por favor, Jordi. Não, Você senhor teve o direito já, Questão de ordem pediu. precede, Mas tira presidente. Vamos das notas escutar a taquigráficas questão de ordem, as qual a- ofensas do ministro. Jordi, por favor. Qual a questão de ordem, deputado Van Hatten? Artigo 74, inciso 7º. Não foi tratado como Artigo- questão de ordem, tá? Não, artigo 74 eu já acabei de dar a questão de ordem. Não foi questão de ordem, foi uma resposta. Eu estou fazendo um esclarecimento sobre a resposta. Faz sentido. Senhor presidente, eu não vou Esclarecimento à tumultuar. Confia em mim, eu não vou tumultuar. Pois não. Eu estou aqui, senhor presidente, eu não vou usar nem os 3 minutos. Em defesa, inclusive, do deputado Jordi e do deputado Nicolas. Eu mesmo vou sair em seguida. Porque não é assim que as coisas funcionam aqui, o ministro sabe bem disso. Nós temos outras comissões, temos outros compromissos, como a deputada Laura também vamos seguida. lá, mas esse assunto Sobre a não questão precisa- de vamos ordem, eu só seguir. quero tratar o seguinte. E é a juízo seu, do presidente, eu entendo isso, Vossa Excelência, presidente está presidindo aqui até agora, está vendo super bem e eu espero que continue bem. Agora, se as notas taquigráficas retirarem as palavras do deputado Jordi, tem que retirar também o que o ministro disse, porque foi exatamente a mesma ofensa. Um disse que o outro pratica molecagem, que é o que um moleque faz, e outro disse que ele é moleque. Então o senhor retira dos dois lados, ou vai ter essa confusão. É só isso, presidente. Só peço que retire dos dois lados e se encerra essa questão de ordem aqui, porque essa é o meu pedido, em defesa dos meus colegas, e eu não diria em defesa do ministro, mas pelo menos em defesa de que a gente tenha uma relação cordial aqui dentro, como é necessário. Se você achou esse conteúdo importante, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa entender o que está por vir. E olha só, se você quer aprender a lucrar repercutindo notícias como essa, o link está na descrição. Não perde essa chance.